Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Um grupo de deputados protocolou o pedido para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias levantadas pela Operação Carne Fraca, que prendeu fiscais do Ministério da Agricultura e responsáveis por frigoríficos. Depois da operação, 27 países e a União Europeia suspenderam as compras de carne brasileira. Muitos deles, como a China, Egito e Chile, já retomaram essas compras. A União Europeia informou que quer acompanhar a fiscalização da carne no Brasil. O Câmara Debate da Rádio e da TV Câmara discute a crise na produção e comércio de carne com os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, um dos responsáveis pelo pedido de criação da CPI, e Evandro Roman, do PSD do Paraná, integrante da Comissão de Agricultura. Deputado Ivan Valente, por que a necessidade de uma CPI? A Polícia Federal está investigando essa questão, o Ministério da Agricultura também criou uma sindicância. Por que o senhor acha que os deputados têm que entrar nesse trabalho? Bom, primeiro porque nós tivemos aí um monumental impacto dessa operação. Independente da gente julgar o método com que a Polícia Federal introduziu o problema, existe o mérito. E o mérito é uma enorme insegurança sanitária na população que consome carne. E eu quero lembrar que a impressão que está se passando para fora é que a maioria da carne brasileira é exportada, o que não é verdade. 80% da carne bovina brasileira é consumida no Brasil e 20% é exportada. Frango e os suínos, pouco mais, né? Então tem a questão sanitária. Em segundo lugar, tem o próprio impacto econômico. Por que o parlamento brasileiro não tem que discutir exatamente o impacto econômico que isso teve? Mostrou que nós temos que discutir o complexo da cadeia produtiva e daí a necessidade da fiscalização do próprio parlamento, que é o seu papel. Em terceiro lugar, olha, as citações políticas que estão lá contidas são muito graves, né? Aparece o ministro da Justiça numa gravação falando diretamente com o chefe da quadrilha, o senhor Daniel Gonçalves, que é superintendente indicado pelo PMDB há muitos anos, e chamando ele de grande chefe. E por quem ele reivindicava ao telefone, também do frigorífico Larissa, no estado do Paraná, entende? Está preso também por adulteração e as gravações provam isso. É óbvio, né, que isso precisa ser investigado. Por que política tem que nomear, por que partidos políticos têm que nomear superintendentes do Ministério da Agricultura ligados à fiscalização? Isso precisa acabar. Aliás, eu acho que a denúncia feita pela própria ex-ministra Cátia Abreu confirma isso. Ou seja, que nós estamos diante de um esclarecimento global que precisa ser dado à sociedade. Por que partidos políticos fazem lobby para indicar gente para supervisionar, fiscalizar frigoríficos e a carne? Entende? E se não havia nada para esconder, para que indicar? Entende? Por que foram presos várias pessoas? Então, é lógico que a dimensão que vai ganhar essa questão, 21 frigoríficos estão sendo investigados, etc., precisa ser visto. Da nossa parte, a visão é de fortalecer o parlamento brasileiro. E quando a gente fortalece o parlamento brasileiro, nós dizemos, nós não temos medo de mostrar para o exterior que a produção brasileira é boa. Então, os parlamentares estão assumindo isso, entende? A CPI é para chamar quem tanto denunciou, quanto as questões de defesa do consumidor, quanto a questão do impacto econômico, quanto as questões de corrupção que estão envolvidas. É dever de uma grande questão que impactou toda a opinião pública investigar. Então, é esse o nosso papel. Deputado Evandro, qual o papel que o senhor acredita que a Câmara tem que ter nessa crise toda? Primeiramente, a Câmara tem um papel enorme da representatividade popular, ou seja, é aqui que as pessoas nos encaminham e fazem com que nós tenhamos aqui a ação para defendê-los. Eu venho de uma região, que é a região extremo-oeste do estado do Paraná,
é um berço enorme do cooperativismo, onde lá nós temos hoje as principais cooperativas que produzem. Eu digo que nós temos aproximadamente 40 mil pessoas que trabalham diretamente dentro desses frigoríficos. Nós temos aproximadamente 300 mil pequenos agricultores que são cotizados com essas cooperativas e eu tenho a certeza da confiança, é um orgulho para mim eu consumir os produtos dessas cooperativas da região, que são de pequenos produtores, de pequenos agricultores que colonizaram o oeste do estado do Paraná e que produzem hoje dentro de uma ação do cooperativismo, transformando o oeste do estado do Paraná numa grande região. Agora, o que nós temos que levar em conta dentro de um papel é uma ação assim, bom, nós temos 11.500 fiscais. 11.500 fiscais, 33 sendo investigados. Quer dizer, eles estão a caminho de uma investigação, não há condenação. Isto representa, aproximadamente entre todos aqui, representa 0,003% do total. Tá? Nós temos 4.837 plantas frigoríficas. Tá? Nós estamos com 21 sendo analisadas. Eu faço uma seguinte pergunta. Qual é a instituição que passa por um crivo de 2 anos de fiscalização, acompanhamento, com o rigor, tá, que a Polícia Federal tem, que eu sempre falo que é um dos grandes orgulhos que o Brasil tem, porém errou neste momento da divulgação, não de investigar. Ela investigou, ela fez o papel de polícia, na hora de avançar, ela errou, porque ela não levou em conta a questão de uma soberania nacional, de um poder econômico, financeiro. Então, eu quero dizer assim, qual é a instituição que tem um índice de 2 anos de investigação, deputado Ivan Valente, e que chega ao final de 11.500 pessoas, tirarmos 33 que são avaliados. Eu digo, isso dentro de um casamento, a instituição família do casamento, de um nível de acerto desse, na educação do filho, eu tenho certeza que eu erro muito mais com os meus 4 filhos do que um erro como está aqui na questão da educação, porque é pequeno. Então, nós fizemos dar um volume enorme para uma situação pequena, que cabe investigação e que nós temos que ter esse trabalho forte em relação à questão da investigação. E eu diria que hoje nós não temos aí nada a não ser investigar as 21 empresas que estão, as 21 plantas que estão, e nós preservarmos. Eu pego sempre um exemplo, me permita até me alongar, depois eu pego um exemplo da Alemanha, deputado Ivan Valente. A Alemanha, quando estourou, foi diagnosticado o caso do Dieselgate, o caso dos veículos a diesel que foram colocados no mercado em relação a que emitia uma quantidade X maior de poluentes, a primeira coisa que a empresa alemã fez, ela preservou o seu mercado, tratando nem como escândalo da Volkswagen, tá? Tratando como um escândalo dos poluentes. Eu falo que o 7-1 que nós recebemos no futebol foi pequeno perto desse aqui. Agora nós vamos de 20-1, porque o procedimento que foi adotado foi a preservação da soberania econômica. E, digo, apontou o problema para a Volkswagen, mostrou onde estava, mas preservou a Audi, a Mercedes, a BMW, toda a empresa automobilística. A empresa automobilística alemã está para o Brasil como é o agronegócio, a força grande. E o que aconteceu no Brasil? Foram colocados na investigação de 21, 4.837 plantas como se fossem investigadas. Na ação de 11.500, 33 fiscais. Eu queria saber a posição do deputado Ivan Valente, porque imediatamente houve uma reação muito forte à atuação da Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal apontou, eu acho que talvez inadvertidamente, tinha os dois maiores frigoríficos do país. Exato. Né, que grande parte dessas 4.000 estavam envolvidas. Como é que o senhor vê essa... Então, agiu certo ou agiu errado? Veja, a Polícia Federal, ela tem que investigar. Se ela recebe uma denúncia, e tem o fiscal que foi o Fantástico lá, que foi a origem da questão, e de verdade estava havendo uma adulteração da carne. E era um processo político, tanto que ele foi afastado. Ele que questionou foi afastado. Então, o que aconteceu? A Polícia Federal investigou. Agora, se ela comunicou isso de uma forma, digamos assim, a impactar a opinião pública sem prever os impactos econômicos, é uma discussão para a Polícia Federal, mas preste atenção, tem outras operações em curso. Essa ideia de que tem 21 frigoríficos, a Polícia Federal não tem a obrigação
de saber se não tem mais 100 ou 200 frigoríficos. Ela não sabe ainda a extensão das coisas. Veja, dos 27 estados, Evandro, 20 foram indicações políticas para o superintendente do Ministério da Agricultura e da Fiscalização. A operação continua. Tá? Agora, eu quero colocar um outro aspecto e quero dialogar com o deputado Evandro. Veja, o Brasil, para superar as barreiras fitossanitárias, para ganhar credencial internacional, ele teve que fazer muita coisa. Por isso, por causa do impacto. Por quê? Porque é um imenso rigor na Europa, em determinados mercados, quanto à importação. E a concorrência também enorme. Nós sabemos disso, entende? Só que por exemplo, quando teve a crise da vaca louca na Inglaterra, todo mundo fechou também, entendeu? Falou, pelo amor de Deus, não passa para cá isso aqui. Assim como era a febre aftosa, assim como é a possibilidade de ter salmonela, que apareceu aí, e etc. Bom, é grave, sabe por quê? É aí que está a resposta. Não adianta o ministro Blairo Maggi se fantasiar e num frigorífico falar, olha, pessoal, a carne e o frango nosso é bom. Isso aí não convence ninguém. Tanto que a União Europeia, Evandro, quer vir aqui. Ela quer meter o bedelho aqui, entendeu? Por quê? Olha, eu tenho, veja, ela tem uma preocupação enorme com o consumidor lá. Agora, nós não devemos ter uma preocupação enorme com o nosso consumidor, por quê? O brasileiro tem estômago pior, entendeu? Ele aguenta mais. Não, nós temos que exigir uma investigação correta. Quanto mais nós mostrarmos transparência, quanto mais nós colocarmos luz do sol sobre a questão, ou seja, sanitariamente é isso, mais transparência, entende? Maior credibilidade internacional. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, no caso da CPI, o Congresso Nacional tem até a obrigação de abrir a CPI. Eu vou dizer por quê. Porque nós não podemos depender só de uma operação da Polícia Federal, Evandro. Entendeu? Então, nós temos que abrir aqui e vamos fazer o debate amplo, transparente. Porque tem parlamentar que falou, não, gente, isso vai dar mais visibilidade ainda. O que eu respondi? O estrago já está feito. O estrago foi feito. Tanto que todos os países cessaram imediatamente. A China, Hong Kong, União Europeia, Chile, todos pararam imediatamente. Agora, eles estão retomando aos poucos, mas com cuidados, entendeu? Foi tirado carne direto dos supermercados em vários países. Então, nós temos que dar a maior transparência. Em segundo lugar, eu queria deixar bem claro o seguinte, eu não vejo como este governo que está aí, ilegítimo, imoral, entende? Manter no cargo, escondido lá, um ministro da Justiça que diretamente não deu uma satisfação pública ainda sobre o seu telefonema, entendeu? A sua relação, a sua indicação de um fiscal que é o chefe da quadrilha. E isso aí ninguém falou que ele não é ainda não, porque tem enriquecimento ilícito, aí, entendeu? Tem contas paralelas com família, etc. E também a explicação cabal de que isso vai acabar, ou seja, não haverá mais interferência política na fiscalização fitossanitária, entende? Ou seja, na defesa da boa qualidade da carne que seja servida ao povo brasileiro primeiro, porque a questão da exportação é importante, mas a saúde do povo brasileiro está em primeiro lugar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós deveríamos, por isso mesmo, abrir a CPI, trazer para cá, entende, o debate e dizer, olha, se for constatado, Evandro, que a maioria esmagadora da carne brasileira é bom, eu tenho certeza que nós vamos concluir isso, e isso é bom, porque gera emprego. E aí eu concordo com você. É óbvio. Mas você acha que nós queremos excluir a cadeia produtiva? Claro que não. Nós queremos apenas o seguinte, discutir todas as questões, só quero finalizar com uma, porque o Evandro também pode falar sobre isso. Quando eu fui coletar as assinaturas, tem muitos parlamentares que falaram, entrou as duas grandes maiores empresas financiadas pelo BNDES, entende? É um monopólio da carne e tinha gente muito insatisfeita lá embaixo, porque o monopólio impõe às cooperativas ou então ao pequeno lá metodologias, preços e etc., que também precisam ser discutidos. E isso apareceu. Isso também apareceu. A gente vai ouvir o deputado Evandro Roman daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até daqui a pouco.
O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a crise da carne com os deputados Evandro Roman, do PSD do Paraná, e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Deputado Evandro Roman, o senhor que é coordenador da área de defesa agropecuária da Frente Parlamentar. Como é que o senhor vê essas questões que o deputado Ivan Valente falou no bloco anterior? Primeiramente, a primeira situação está nas minhas redes sociais, não quero eu aqui fazer propaganda delas, estão lá datadas, mas no dia 30 de outubro do ano passado, nós saímos daqui, eu me encontrei na cidade de Matelândia, interior do estado do Paraná, onde tem um dos maiores frigoríficos do Brasil, de uma cooperativa, a Cooperativa Lar, e lá nós passamos meio-dia inspecionando, junto com o ministro Blairo Maggi, toda a estrutura de carnes, entendendo a produção de frangos. Então, essa prática nós fazemos. Eu hoje, como coordenador dessa comissão que cuida justamente dessa defesa agropecuária, preocupado, conversamos eu e o ministro e fomos até lá. Agora, o ministro, nós temos que entender a seguinte situação. Se nós temos 11.500 fiscais, se nós temos 4.837 plantas frigoríficas, nós fomos visitar uma. A relação ela tem que ser uma relação de confiança. Como é uma relação de confiança, de você acreditar que uma pessoa não vai furar o sinal, como não vai. Ou seja, uma organização como é o Brasil, se ela não confiar nos seus comandados, nos seus fiscais, não tem o que fazer. Então, o que há é uma confiança nos seus fiscais, de tanto que o índice é muito pequeno. Deixa eu só colocar uma questão. Quer dizer, tirar uma quadrilha, uma rede de corrupção, é muito melhor também para o produtor, que ele vai trabalhar mais dessa relação de confiança, porque isso cria um problema para esses 4.000 que trabalham corretamente, deputado. Não, são 11.500. 4.000 plantas. Isso, 4.837, quase 5.000. Né, isso, quase 4.000, 11.500. Neste caso, um desses investigados, que é do Paraná, que é o Daniel, que me permita, deputado Ivan Valente, ele já está fora há mais de um ano, ele não, que é o Daniel, ele está fora há mais de um ano, e um de Goiás, que são cargos políticos. Mas se nós formos nessa linha da questão política, e eu não quero misturar as situações, eu gostaria até de dizer que o caso aqui é um caso de corrupção. Se nós temos duas grandes empresas que elas estão envolvidas, isola-se essas duas grandes empresas, 3, 4 ou 5, isola-se e foca nelas. Preserve as demais em relação a uma questão de mercado. Só um exemplo. Na sexta-feira, quando estourou, nós exportamos 63 milhões de reais em exportação só na cadeia da carne. Na segunda-feira, foram 74 mil reais. Quer dizer, caiu enormemente. Então, o dano foi enorme. Temos que reparar? Temos que ter essa situação sem qualquer problema. Agora, o problema não está na política, ela está no homem que se corrompe. Que se corrompe, por exemplo, na Petrobras, que eu não quero misturar. Mas se nós pegarmos aqui, eu anotei, Cerveró, Paulo Roberto, Barusco, nenhum deles eram políticos. Nenhum deles eram políticos. Então, eu sei, mas a corrupção está no homem. Ela vai estar, quer dizer, quem se corrompe e quem não se corrompe. Então, eu acredito o seguinte, que podemos até passar por um filtro, buscar isto, porém, não é o momento de satanizar uma situação ao qual o deputado Ivan Valente também faz parte. Ele é um homem público, é um político, como eu também, agora é recente, ele com muito mais experiência no meio. Então, essas ações que eu quero colocar. A outra, em relação ao deputado Osmar Serralho. Eu convivo com o Osmar na mesma região, ministro, convivo com ele na mesma região, disputamos, inclusive, em alguns locais votos. Poderia até dizer que, em algum momento, temos uma rivalidade eleitoral, mas eu digo que eu estou falando para a população que conhece Osmar Serralho. Ele pode buscar o teor, é que quando se coloca a comunicação de um com o outro, a primeira coisa é vincular e tentar macular a imagem. Mas é uma das pessoas mais sérias deste Congresso. E o tempo vai dizer. Não sou eu diretamente, nem o deputado Ivan Valente, o tempo vai mostrar. Porque quem conhece ele sabe da sua idoneidade, da sua forma de entender todas as ações. Então, dentro dessa ação, eu diria o seguinte, preservam-se os dedos, se vão os anéis. Se nós tivermos que punir, vamos punir severamente quem? Mas numa cadeia de 4.837. É a mesma coisa que um policial atirar no meio de uma multidão querendo acertar uma pessoa, mas acerta uma outra. Acertou várias outras. Pegamos o exemplo da Alemanha e vamos preservar as nossas empresas e vamos punir, vamos direto em relação às empresas que têm essa dificuldade. Mas não todo mundo.
Deputado Ivan, desculpe, deputado, é só uma questão. Não é incomum em países mais desenvolvidos, de economia mais forte, esse tipo de problema, de uma agência de saúde, de uma autoridade policial, determinar que determinados produtos estão com algum problema, com algum tipo de problema e pedir que eles sejam retirados do mercado. Aqui no Brasil, os últimos casos que se tornaram públicos, a gente ficou, então tudo que nós comemos está envenenado, está... Quer dizer, isso não é uma questão também da gente se acostumar com a vigilância sanitária, que talvez fosse mais débil e culturalmente aqui dentro do país? Exatamente, veja, pelo contrário, a gente tem que defender e fortalecer a vigilância sanitária em todos os aspectos, né? Medicamentos, na questão da vigilância dos alimentos e assim por diante. Eu sou um defensor disso, porque eu sou da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara há 15 anos, entendeu? Eu conheço essa questão. Mas eu quero dizer para você o seguinte, nós não podemos, veja, tem um sistema estabelecido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém quer quebrar a cadeia de exportação da carne brasileira, a economia, porque isso é emprego. Eu sou defensor do emprego e dos de baixo, entende? Se tiver algum grande produtor aí, eu não estou nem aí para ele, mas para o pequeno eu estou, entende? O que eu quero saber é se o pequeno vai perder o emprego. Mas o grande é que opera. Só para você ter uma ideia, tinha fiscal da Seara que passava da Seara para fiscalização. Veja, é promiscuidade, chama isso aí. Segundo, não tem como nós circunscrevermos falar assim, só teve 21, mas é óbvio que a Polícia Federal nem pôde, nem deve, talvez, investigar, porque tem amostragem, né? Você não pode investigar 4.800, nem tem como, não tem aparato para isso, entende? Mas criou um problema sério de desconfiança política na população brasileira e no mercado internacional. E criou também um problema seguinte, num setor sensível para a população, entende? A questão da alimentação ficou sob a batuta da política, não é à toa. E aí eu digo, Ivan, o seguinte, eu não vou fazer acusações que eu não tenho prova, mas olha, as fitas gravadas do deputado e agora ministro Serralho são muito comprometedoras. Aliás, o deputado, eu fui da CPI da Petrobras. Foi um dos mais duros críticos da CPI da Petrobras. Havia um grande conluio lá, PMDB, PSDB e PT, para bloquear a CPI da Petrobras. As indicações eram políticas mesmo, entendeu? É por isso que deu no que deu. E aí também, fora o que as grandes empresas, essas mesmo, JBS e tal, são grandes financiadoras de campanha. Uma das dificuldades para pegar a assinatura da CPI é que tem muita gente financiada pelas empresas, entende? Então, isso mostra para a população uma grande insegurança, porque não é porque o artista vai fazer propaganda da Friboi que a carne é boa, você concorda? A carne é boa se ela é boa mesmo, se ela está atestada pela vigilância sanitária, pela qualidade no exterior e aqui, se ela é produzida de forma correta, sanitariamente e assim por diante. Porque no caso do Osmar Serralho, veja, ela é séria pelo seguinte, ele fez uma declaração séria, do tipo assim, eu anistiaria o Eduardo Cunha. E olha, a CPI da Petrobras só teve uma coisa importante, caçou o Eduardo Cunha, através de um depoimento incorreto dele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nessa questão da carne, eu quero reafirmar que a CPI ela é uma necessidade para a sociedade, para o fortalecimento do parlamento, e se ela for conduzida corretamente, ela prestará um serviço de relevância, tanto em termos de saúde pública, quanto na questão econômica, quanto na questão do combate à articulação política que domina a fiscalização no nosso país. Deputado Evandro, o senhor que é da região do Paraná, Santa Catarina, são dois estados que é muito forte a presença do pequeno e do médio produtor, principalmente da questão dos suínos e aves. Existe uma avaliação de como esse setor foi afetado e qual a expectativa desse setor aí diante desse problema? A expectativa é uma expectativa numérica, né? Quer dizer, uma análise numérica com uma expectativa do que nós vamos demorar. Bom, principalmente pela questão do mercado China e Hong Kong, que nós temos a exportação de carne de frango e carne suína. Bom, hoje, precisamente, 19% caiu. Tá? Caiu 19%.
se nós não reagirmos mais rápido ainda. Quer dizer, já houve uma reação rápida em relação principalmente a esses dois. Eu diria que nós, hoje, só com esses 19%, nós vamos demorar de 5 a 6 meses para nós igualarmos ao patamar que nós estávamos. Mas tem um agravante muito maior nisso aí. Porque até então nós éramos os exportadores fortes em relação à China, em relação a Hong Kong, em relação a toda a Ásia. Com esta situação, aproveitando essa fragilidade criada agora aqui, abriu-se para o mercado asiático, o mercado da Austrália, quer dizer, outros mercados entraram. Então, a competitividade de uma ação que nós tínhamos demorado décadas para conseguir, ela caiu. Ela caiu e caiu muito, mas muito por terra. Então, dentro dessa análise geral, eu diria, com muita sorte, nós vamos ter uma dificuldade muito grande em 6 meses. Se ela perdurar por mais tempo, alguns embargos que estão e esses questionamentos, porque agora ela passa de um patamar, que era o patamar da vigilância, eles já estão convencidos de que perto do montante dos 21, dos 4.837 que eu falo, não representa muito pouco, mas agora eles vêm para a questão econômica. Eles dizem, olha, nós vamos fazer um favor para vocês comprar a carne suína, a carne de frango, porém nós vamos pagar 25% menos. Então, é uma situação de uma dificuldade que gerou um renegociar todo agora. E eu pego o exemplo, a empresa Frimeza, que é uma cooperativa da região, 6 mil funcionários. Se demorasse 20 dias, trabalho em 3 turnos, se demorasse 20 dias esse embargo, principalmente o embargo com Hong Kong, eles teriam que trabalhar em um turno, ou seja, demissão de 4 mil funcionários ali, numa cidade medianeira, próxima. Então, isso daí é algo que dá uma ação muito grande. E eu diria, deputado Ivan, eu não tenho procuração numa linha, mas eu digo que eu conheço o Osmar e eu duvido que o ministro Osmar Serralho teria dado uma declaração dizendo que anistiaria Eduardo Cunha. Sabe? Eu não consigo... Não, essa questão vai em outro programa. Isso daí, mas numa outra situação. Mas então, eu tenho porque houve... Eu coloco em xeque realmente uma declaração dessa porque conheço ele. Sei como ele pensava. Porém, retornando à questão da carne... Tem um bom serviço prestado no impeachment, é isso que ele acha. Que o Serralho prestou um bom serviço no impeachment. Eu queria só dizer uma linha. Assim, a nossa Constituição, que é a regra máxima, por uma palavra mais coloquial, é a regra máxima que nós temos, no seu artigo 5º, no inciso 57, ele diz o seguinte, que a presunção da não culpabilidade. Eu não acredito muito, que o que foi feito foi colocado um parecer da polícia, que está investigando, mas nós temos um parecer, nós não temos ainda uma condenação. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos lá no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.